Oi, galera do Viva! Convidamos vocês para conhecer o nosso projeto. O projeto TECOA. Oi, meu nome é Maria Estela, sou engenheira civil e acredito em um mundo mais sustentável e colaborativo. Atualmente, estou tentando ressignificar a engenharia na minha vida, buscando caminhos alternativos e mais sustentáveis. Com a TECOA, acreditamos em um mundo mais colaborativo, em uma comunidade mais colaborativa. TECOA é de origem guarani e, apesar de muitos traduzirem como aldeia, não se limita ao espaço físico, é um modo de ser. Oi, meu nome é Raoni, sou designer e acredito que a vida é muito curta para criar produtos e serviços que ninguém quer. Atuo há mais de 10 anos no mercado digital e com a TECOA queremos ajudar a impulsionar a venda de pequenos produtores locais. Juntos, unimos experiência e força de vontade. Inspirados pelos povos originários, nós acreditamos que as palavras são carregadas de forças. E a palavra TECOA, para nós, traz a força que vem do nosso coração, dos nossos ancestrais. Com a pandemia, observamos uma crescente na demanda de compras no mercado digital e uma oportunidade para os produtores locais. Porém, ao mesmo tempo, vimos que 75% dos pequenos produtores ainda não utilizam desse recurso. Pensando em como eles poderiam iniciar no mercado digital, chegamos na ideia de uma vitrine digital, que hoje está no Instagram, @projetotecoa. Segue lá! Há uma apresentação do pequeno produtor e de seu produto ou serviço. Também convidamos profissionais experientes para dar mentorias colaborativas e trazer um olhar diferente, além de compartilhar o seu conhecimento. A ideia é simples, reunindo esses produtores em um só lugar, facilitamos a vida dos consumidores. Conectando-os diretamente, acreditamos não apenas estar impulsionando suas vendas, mas também criando uma ligação mais profunda entre eles. Tudo isso acontece de maneira gratuita, colaborando no fortalecimento da nossa comunidade. A TECOA vai além de só conectar as pessoas. Ela cria um círculo de união e colaboratividade, de aprendizado contínuo que abraça todos. Olá pessoal do Festival Viva 2021, muito feliz de participar aqui virtualmente com esse vídeo para esse festival maravilhoso. Meu nome é Diana Mota, eu sou uma astróloga cabalística, eu estudo a cabala já há mais de 13 anos e desde que eu encontrei essa sabedoria eu nunca parei de estudar, foi um encontro de almas realmente. Desde que pisei o pé no Kabbalah Center, entendi que aquele era o meu caminho e que todas as respostas para o que eu procurava foram esclarecidas, foram respondidas, porque antes de eu começar a estudar Kabbalah, eu já estudava outras linhas espirituais e místicas, como o budismo, né? Eu já fazia yoga, já praticava meditação, estudava muito filosofia, física quântica, tudo isso sempre me interessei, porém quando eu encontrei a Kabbalah eu entendi
que tudo na Cabala fazia sentido e não deixava nenhum espaço para questões não respondidas. Então, eu estudo profundamente essa sabedoria há muitos anos. Mesmo antes de eu começar a Cabala, a astrologia também já era um assunto de interesse para mim. E aí, quando eu entendi que a Cabala falava sobre astrologia, a Cabala e a astrologia, elas estão completamente ligadas, elas são interdependentes, né? Elas podem ser lidas separadamente, porém elas estão completamente baseadas uma na outra. A astrologia é uma base da Cabala, tá? É uma base que a gente usa como uma ferramenta para interpretar o que está acontecendo no cosmos, que se reflete, obviamente, no mundo físico. Então, muitos ensinamentos da Cabala se baseiam na astrologia, e então esse foi um dos outros motivos que me fez se interessar ainda mais pela Cabala, porque a astrologia já era um assunto de interesse meu. A astrologia cabalística, ela é um pouco diferente da astrologia convencional, justamente por causa da Cabala, né? Porque ela é cabalística, então a gente usa todo um conceito espiritual para explicar um mapa, para explicar como que as estrelas e o céu influenciam a gente no mundo físico, tá? Toda a base é uma base espiritual, é uma base cabalística. E eu sou uma astróloga cabalística. Eu leio não só os trânsitos, que são como que o céu está hoje, né, influenciando a todos de uma forma mais geral, como os mapas pessoais cabalísticos de cada um, mapa de nascimento, o mapa da revolução solar, o mapa de sinastria, para comparar o mapa entre duas pessoas, como é que elas interagem uma com a outra, como elas influenciam, quais são os desafios, quais são as oportunidades, como é que faz para trabalhar com tudo isso. E a perspectiva da Cabala sempre é uma perspectiva de que você é responsável, você é a causa da sua vida. Por quê? Porque a Cabala, ela ensina as leis espirituais de como o mundo foi criado. E a gente entende como é que o mundo foi criado. É o código genético da criação. Por isso, tudo que existe hoje tem o código genético da criação, porque foi de onde a gente veio, né? Então, a gente decodifica esse código para entender como que as coisas funcionam, tá? Isso é basicamente a Cabala. Então, a partir do mapa, o que é o mapa natal da pessoa, né? A Cabala diz que quando uma pessoa ela está dentro do útero, né? A alma entra dentro do útero a partir dos 3 meses que o feto está na barriga da mãe. O bebê, tá? O feto, ele sabe tudo que ocorreu nas vidas passadas, tá? Foi um detalhe que eu não falei, mas a Cabala acredita super em vidas passadas, que a gente já traz um histórico, a gente traz uma carga, né? Um karma, né? Que a gente chama na Cabala de Tikkun, que é a correção espiritual, porque dependendo de como a gente agiu em vidas passadas, que acaba se tornando um padrão, tá? Porque cada pessoa vai corrigir uma parte específica, tá? Da grande alma, que foi de onde todo mundo veio, cada pessoa pegou uma parte específica para corrigir. Então a gente tem padrões de comportamento, que foram comportamentos que a gente agiu conforme o nosso ego, né? Com o desejo de receber para si próprio. E isso criou... a gente plantou essas sementes, né? Sementes de ego, que nasceram coisas que hoje nos trazem o quê? Limitações e desafios, tá? Então, quando a gente lê o mapa, voltando só ao que eu estava falando no feto, né? O feto sabe tudo, tá? O feto sabe exatamente tudo que ele fez, o que ele deixou de fazer, qual é a correção espiritual dele, quais são os dons dele, o que ele veio compartilhar no mundo. E diz que antes dele nascer, ele assina um contrato, tá? Deus dá para ele um contrato, onde ele fala: eu vou fazer a minha correção espiritual e eu vou revelar minha luz no mundo fazendo XXX, corrigindo XXX, tá? Porque ele sabe de tudo que ele fez, ele sabe o que ele tem que corrigir, ele sabe o que ele deixou de fazer, ele sabe o que ele fez de bem, o que ele tem de bom. Feto sabe tudo, tá? E ele assina o contrato exatamente do que ele veio fazer. Porém, quando o bebê nasce, tá? A Cabala explica que vem um anjo, que é o anjo, né, do esquecimento, que toca aqui no bebê e o bebê esquece tudo. Porém, ele já assinou o contrato, esse contrato existe. Quando o bebê nasce, a gente tira uma foto do céu na hora que ele nasce, e essa foto, que é um mapa astrológico, é o contrato. Então, a astrologia cabalística, ela mostra para você qual é esse seu contrato,
O que você veio fazer, o que você veio corrigir, quais são os seus dons, quais são os seus méritos e o que te limita. É exatamente isso que o mapa cabalístico vai mostrar para você, tá? Então, às vezes você fica perguntando, nossa, por que X não dá certo pra mim, né? Deus pra Ibarra Shalom, mas por que eu tenho facilidade em algumas coisas, outras pessoas não têm? Você nunca parou pra pensar por que algumas pessoas têm tanta facilidade em coisas que pra você são tão difíceis e pra você tem umas coisas que são tão fáceis e pra outras pessoas são tão difíceis? Por quê? Porque cada pessoa tem uma correção específica, cada pessoa tem uma bênção específica, cada pessoa tem um dom específico e a gente veio fazer aqui isso, a gente veio despertar o nosso gen divino, porque a gente veio de Deus, a gente tem o DNA de Deus, a gente veio despertar isso e a gente veio corrigir os nossos aspectos egóicos. E o mapa astrológico cabalístico, ele mostra para você exatamente essas coisas. E é por isso que é uma leitura espiritual. E eu recomendo todo mundo que se interessou pelo que eu falei agora para me seguir no Instagram. Meu Instagram é Dica Astral, Dica com K, _ Astral. Eu sempre dou dicas sobre o que está acontecendo, tá? A gente tem que pegar essas dicas, por quê? Porque as dicas, elas mostram pra gente onde está o aspecto limitante de cada força que está nos influenciando, né? Que é esse aspecto egóico de receber para si próprio. Toda vez que a gente consegue superar isso, a gente desperta a nossa faísca, nosso gen divino e se torna criador da nossa própria realidade, o que é por isso que a gente está aqui. Então é isso, pessoal. Se vocês se interessaram por esse assunto e querem descobrir mais, vocês podem me seguir no Instagram, podem me mandar uma mensagem para marcar também a leitura do mapa astrológico cabalístico. Tem vários outros tipos de mapa, tá? Revolução solar, que é para ver qual que é o ciclo do seu aniversário. A gente tem, como eu falei, a sinastria, tem o mapa de relocação, né? Astrocartografia, para ver que lugares do mundo vão melhor para você. Enfim, tem muitas outras coisas. Então, quem se interessou pode entrar no meu Instagram e mandar uma mensagem privada e a gente vai conversando, e espero que as minhas dicas sejam úteis para você, porque o objetivo é esse, a gente conseguir sempre identificar onde está o aspecto limitante de cada força que está em voga e conseguir revelar o nosso gen divino. Então, muito obrigada ao Festival Viva 2021 por me convidar e a gente se vê em breve. Um beijo. A alimentação cíclica aliada para um ciclo menstrual, a comida, né, para equilibrar os hormônios, a lidar melhor com os sintomas da TPM e com outras questões do organismo, é o assunto da nossa aula. Para você que sofre com sintomas do ciclo menstrual, como TPM, cólicas fortes, dor de cabeça, essa aula também é para você. Então, quantas de nós, né, precisamos lidar com a dificuldade de engravidar e outros desafios que envolvem o corpo físico e também as emoções? Então, essa aula também é para você. Eu estou aqui para te apresentar a alimentação cíclica, que nos ajuda a vivenciar o ciclo de uma forma mais leve e menos dolorosa. Eu sou a Ana, nutricionista da mulher, especializada em terapias do feminino e ginecologia natural. Falo aqui das montanhas de Gonçalves e é um grande prazer estar aqui com vocês nessa aula e falar sobre esse assunto que me motiva tanto. E uma das coisas que mais me motivou a trazer esse tema para o meu trabalho, para as minhas redes sociais, foi perceber o quanto de nós mulheres somos privadas dos saberes de nós mesmas. Como o nosso corpo, a saúde, a aparência, não cabe a nós escolhermos, entender e modificar se preciso for. Todas nós temos acesso à informação sobre alimentação, quando o assunto é peso, né? Diabetes, doença cardíaca, digestiva, mas o impacto da comida na qualidade da menstruação, ovulação, equilíbrio hormonal e até mesmo mental como um todo, né? Ainda é muito pouco conhecido. A alimentação cíclica, ela ajuda o corpo a transitar pelas fases do ciclo com mais facilidade. Eu não tô falando apenas daquela vontade louca, né, de comer um doce, de comer um chocolate que a gente tem antes de menstruar, ou as espinhas que aparecem. Eu também tô falando sobre a possibilidade do seu corpo receber ingredientes necessários para fabricar hormônios e neurotransmissores fundamentais e passar pelos processos de eliminação.
É claro que a comida que a gente come é apenas uma parte de muitas influências na qualidade do nosso ciclo menstrual. Mas se a gente parar para pensar, o alimento é a base primordial para um ciclo e um corpo saudável, e ele nos dá condições de lidar com outros aspectos importantes da nossa vida. Uma mulher é o ciclo menstrual dela, e não dá para falar da saúde da mulher sem olhar para o ciclo menstrual, que é o que trouxe ela ao mundo e é o que faz ela ser o que ela é, cíclica. Se você usa anticoncepcional hormonal ou por alguma razão você não ovula ou não menstrua, porque vocês têm que saber que quem usa anticoncepcional hormonal não ovula e também não menstrua, essa pessoa ela sangra por privação hormonal. Você não passa pelas fases que eu vou citar daqui em diante, né? Mas eu convido você para continuar nessa aula, porque conhecer e também se alimentar bem nunca vai ser algo ruim. A duração dos ciclos pode acontecer entre 26 e 32 dias, mais comum, né? É mais comum acontecer dentre esse período, mas o seu ciclo pode ser mais curto ou mais longo e tá tudo bem. Quando a gente entra na repetição de alguns processos que a gente aprende desde cedo, né? Aguentar, esconder, silenciar, controlar, ignorar e até mesmo a consertar, eu penso que, será que a gente conhece realmente o que acontece no nosso corpo em cada momento do ciclo? Né? Esse olhar mais profundo ajuda a gente a entender qual alimento, né, é ideal para cada fase do seu ciclo. O processo do ciclo de fertilidade é o seguinte. Então, a gente tem a fase folicular ou a pré-ovulatória, que é quando o hipotálamo, que coordena o funcionamento base do organismo, aciona a hipófise e a pituitária, que é a glândula que coordena todas as demais glândulas do nosso corpo, que estimula os ovários responsáveis pelos nossos hormônios sexuais para preparar um novo óvulo maduro. E aí vários folículos começam a inchar nos ovários, né? Os níveis do hormônio, né, estrogênio, começam a aumentar para engrossar o endométrio no útero e hospedar o óvulo da vez, né, do ciclo. Aí vem a fase ovulatória, que é a hipófise, ela envia picos de hormônios folículo estimulante, que é o FSH. Se você já fez exame de sangue, você já deve ter visto. E em seguida o hormônio luteinizante, que é o LH, que estimula o folículo mais maduro do ovário para inchar e romper, liberando o óvulo para as trompas e para encaminhar para o útero. Os níveis de estrogênio nessa fase, eles aumentam, fazendo o endométrio, né, que é a camada que desenvolve o interior do útero, continuar se preparando para hospedar um óvulo que pode ser fecundado nesse momento. Aí a gente tem a fase lútea ou pré-menstrual. O folículo rompido, ele cresce na superfície do ovário, produzindo o hormônio progesterona e sinalizando para o corpo manter o endométrio intacto para que a hipófise pare de produzir os hormônios FSH e o LH. No fim dessa fase, quando não existe fecundação, a superfície do ovário ela é reabsorvida pelo corpo e os níveis de progesterona caem. E aí acontece a menstruação, que é a descamação do endométrio. Aí depois vem a fase menstrual, né? Que os principais hormônios femininos, né? Progesterona e estrogênio, caem e eles provocam essa descamação do endométrio e, consequentemente, o sangramento, estimulando o hipotálamo a preparar o corpo para um novo ciclo. E aí começa tudo de novo. Geralmente, né, a gente tem mais familiaridade, conhecimento de como lidar com a menstruação, que é a fase mais notável do ciclo, por causa do sangramento. Mas saber cuidar das outras fases pode ajudar a gente a ter menos sintomas de TPM e outros sintomas também, tá, gente? O ciclo menstrual, ele influencia a vida da mulher de uma forma que vocês precisam ir lá no meu Instagram para vocês conhecerem todo o assunto além dessa aula. Então, além disso, né, a forma que a fase ovulatória e lútea se apresentam nos dá pistas valiosas sobre doenças, por exemplo, ovário policístico, mioma, endometriose, infertilidade, problemas da tireoide.
E aí a gente traz também outras questões como ancestralidade, história da mulher, experiências sexuais que ela teve. É um assunto bem complexo. Muitos processos acontecem ao mesmo tempo no corpo feminino. E levando em consideração que a maioria dos ciclos não há fertilização, ou seja, a gente pode engravidar uma vez por ano, tá? Ovular e menstruar são fundamentais para diversos outros sistemas do organismo feminino, incluindo a saúde mental. Dessa forma, né, o que a gente pode comer para fornecer tudo que o nosso corpo precisa para viver esse processo com as melhores condições? Então aí entra a alimentação cíclica. Como que funciona essa alimentação cíclica então, né, Ana? Primeiro de tudo, quando eu falo da alimentação cíclica, eu não estou falando de uma dieta, muito menos de orientações nutricionais que vão ditar regras ou tratamentos, né? Para isso, um bom acompanhamento com um profissional especializado no assunto é o melhor caminho. Mas eu estou falando de um ponto de partida para uma investigação individual de autonomia e autoconhecimento do próprio corpo para construir uma forma de se alimentar que contribua para o seu bem-estar. Então, por onde começar, né? Então, considerando como uma base de uma alimentação saudável, mais plantas in natura e alimentos minimamente processados da época, preferencialmente de produção sem pesticida ou adubos artificiais, ou seja, né, dos pequenos produtores, agroecológicos, orgânicos, né? E para compreender quais alimentos a gente deve acrescentar em qual fase do ciclo, a gente pode usar uma analogia que é muito linda com as estações do ano, né? O ano também é cíclico. Então, esse nosso clima interno nos mostra, né, que alimentos tradicionalmente produzidos e consumidos em determinada época do ano são mais ricos em nutrientes e nas funcionalidades que mais precisamos naquele momento e que nosso organismo está. Então, você pode lembrar, né, das lições de ciência na escola sobre as estações do ano e pensar como que as plantas funcionam em locais que têm climas mais variáveis. Elas só conseguem florescer e dar frutos porque em algum momento as folhagens secam e caem e limpam a paisagem e nutrem o solo. No nosso corpo, a gente somente vai ter uma fase com menos sintomas incômodos se a gente cuidar das fases anteriores também. Então, acrescentando mais alimentos que apoiam a produção hormonal e natural de forma geral no nosso corpo, aprendendo quais alimentos comer mais em cada fase do ciclo menstrual, revendo o consumo de alimentos que interferem negativamente no ciclo da fertilidade e na saúde como um todo. Nesse sentido, é possível sim usar alguns alimentos para a gente sofrer menos com as dores, sangramento excessivo, falta de menstruação, muita acne, inchaço durante as fases lútea, né, e menstrual, sendo que elas fazem a gente sofrer mais, né? Mas será que é um curativo ilimitado? Que a gente precisa passar por isso, né? O que vai realmente direcionar as causas base do que nos incomoda é comer acolhendo cada necessidade de cada momento do nosso organismo. É assim que funciona a alimentação cíclica. Assim como a gente tem mais vontade de comida quentinha e mais calórica nos dias frios e preparações mais refrescantes e frescas nos dias de calor, a gente pode ajustar a nossa alimentação para entender as necessidades do nosso sistema endócrino, né, nosso sistema hormonal e reprodutivo. Então você pode planejar o seu cardápio com a alimentação cíclica. Por exemplo, na primavera, brotos, folhas e flores aparecem na natureza. Então coloque mais ingredientes desses, né, nos dias após a sua menstruação. Já no verão, folhas, frutas mais suculentas se destacam, enquanto no outono e inverno, né, raízes, sementes, castanhas mais robustas, elas são mais abundantes. Então perceba que a primavera ela remete à fase após a menstruação, né? Então é a fase folicular. O verão, o sol, o calor, ele representa a fase ovulatória. Já o outono, ele representa a pós-ovulatória,
né, ou a pré-menstrual, e o inverno, a fase menstrual. Todas as partes comestíveis das plantas podem ser usadas em todas as fases, mas você pode preferir colocar, por exemplo, rabanete no seu prato durante a fase folicular e ovulatória, porque é uma raiz mais refrescante, e usar mais beterraba, inhame, por exemplo, nas fases lútea e menstrual. Já as oleaginosas, como as sementes, as castanhas, as amêndoas, elas são fundamentais no momento em que levam à fertilidade. Assim também são as sementes de chia, de abóbora, de amêndoa, cacau, ajuda o corpo na menstruação. A quinoa, o grão de bico, ajuda mais na fase ovulatória. Já a aveia, o arroz integral, na fase lútea. O espaguete de abobrinha com ervas na primavera, e sopa de abóbora com gengibre, né, na segunda fase, que é a fase mais fria. A ideia é que folhas, frutos, raízes, grãos, leguminosas, oleaginosas, que proporcionam propriedades que se afinam, né, que tem mais identificação com as necessidades do organismo em um momento que em outro. Assim também, né, o tratamento com produtos de origem animal, ou temperos e formas de preparo do alimento, né, e por aí vai. Então é você mesmo realmente ir sentindo como que o seu corpo tá, qual fase que ele tá, que fase representa isso no ano, né, na verdade nas fases da estação do ano, e o que seria mais propício naquela fase que tem a ver com o seu corpo agora. Deu para entender? Então, por exemplo, verão. O verão é o quê? A fase ovulatória, a fase de mais sol, de mais energia, que a gente tá mais para fora. A ovulação é isso. Então, o que tem no verão? São alimentos mais hidratantes, mais refrescantes e mais leves. Dá para você ter uma associação e você ter muita liberdade com isso em relação à sua alimentação. Você não precisa ficar presa num cardápio para saber o que comer. Basta você parar e pensar e fazer essa relação. Então, gente, usar a alimentação cíclica nada mais é do que se propor a conhecer mais fundo a sua individualidade, quem a gente é de corpo, mente e espírito. E a partir de um aspecto, né, importantíssimo da nossa natureza, que é tão pouco compreendido e celebrado, que é o ciclo de ovulação e menstruação. E uma maneira de criarmos, né, essa intimidade mais profunda com a gente mesmo é fazer as pazes com o nosso corpo e a nossa própria imagem e a nossa alimentação, e não relacionar só alimento com emagrecimento e padrão de beleza. É muito mais do que isso. O nosso corpo é a nossa casa e a gente precisa conhecer cada pedacinho dele e cuidar da melhor forma possível para que ele também, né, consiga proporcionar pra gente cada vez mais momentos bons, uma vida mais leve, uma vida boa, com saúde. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um pouquinho da alimentação cíclica que eu trouxe para vocês. Eu aproveito para convidar vocês a irem lá conhecer o meu trabalho através do meu Instagram. É @AnaKaren com K, __ Castro. Vai ser uma honra receber vocês por lá. Falem comigo, me mandem mensagem. Vai ser muito gostoso a gente bater esse papo e eu poder levar ainda mais conteúdo para vocês, para que vocês sejam mulheres livres e fodas e maravilhosas. Um beijo, muito obrigada. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, sou cofundadora do Festival Viva junto com a Carola e com a Patrícia, e também sou âncora de um projeto que se chama La Terra Medicina, que é uma imersão xamânica voltada para mulheres que buscam o resgate com a natureza, o autoconhecimento e conhecer um pouquinho melhor sobre o xamanismo. Bom, o xamanismo surgiu na minha vida aproximadamente 12 anos atrás, da minha vida e da minha família, quando meu pai fez seu primeiro ritual com ayahuasca em Pindamonhangaba, e logo no segundo ritual dele eu comecei a frequentar também. E de lá pra cá muitas coisas aconteceram, muitas bênçãos vieram,
O instituto mais próximo que tinha da gente era em Pindamonhangaba. Depois de um ano mais ou menos nesse caminho, meu pai foi fazer o curso de formação para poder ter um instituto filiado aqui no sul de Minas. E aí a gente abriu o instituto aqui em Santa Rita. E o instituto já tem 11 anos, quase 12 anos de trabalho. E desde quando foi fundado eu sempre estive lá. Então eu cresci praticamente desde os 15 anos dentro do xamanismo, acompanhando os rituais com ayahuasca e aprendendo, fazendo muitos cursos e me apaixonando cada vez mais por esse caminho. Dessa caminhada, né, o Sagrado Feminino foi surgindo no meu caminho também. Eu nunca tinha feito um ritual aqui em Santa Rita do Sagrado Feminino. Até que em 2018 a gente teve essa ideia, falando, vamos fazer um ritual de ayahuasca voltado para as mulheres. E aí foi o primeiro ritual do Sagrado Feminino. E esse ritual foi, assim, divisor de águas na minha vida. Foi um ritual incrível que me fez me reconectar com o meu ciclo, que me despedaçou ali em grãozinhos para que eu pudesse me reconstruir de novo. Em 2019 a gente fez novamente esse ritual, mas no formato de ritual xamânico. E 2020 veio a pandemia. E eu estava passando um processo muito forte de cura interior e de algumas decepções também. Estava um pouco perdida na minha busca, não sabia direito para que lado eu ia. E aí eu entrei em contato com uma mestra de Reiki, que foi minha mestra de Reiki, e perguntei para ela se conhecia alguma imersão de mulheres, que eu queria uma imersão que fosse xamânica, que trabalhasse alguns pontos específicos, onde eu pudesse me soltar, onde eu pudesse ser a minha própria essência. E aí ela me passou o contato, inclusive era uma pessoa muito conhecida, e já tinha acontecido a imersão. E aí eu falei, tudo bem, eu vou tirar esse tempo pra mim, vou fazer um detox de redes sociais e vou pro instituto e vou fazer lá uma imersão pra mim, onde eu possa ficar sozinha, onde eu possa ter meu ritual com ayahuasca. E os rituais já começaram a voltar, os encontros religiosos já tinham voltado, né, com restrições de pessoas e tal, mas já estavam acontecendo. E aí, eu não convidei ninguém para essa imersão, eu modelei essa imersão que seria pra mim, teria temascal. Falei, vou convidar algumas pessoas que frequentam o espaço, que a gente tem uma restrição de vagas, então não posso divulgar, mas quem sentir de estar comigo vai estar. E estiveram mulheres incríveis comigo nesse período. E foi a primeira edição da Laterra que vocês vão. E essa primeira Laterra foi um processo de cura tão grande para mim, e da imersão realmente se mostrar como ela é. As pessoas foram chegando. Então a gente teve ali com 15 mulheres que se aproximaram, que se conectaram com a Laterra, que muitas delas eu nunca tive contato. E aí aconteceu um movimento que eu falei, esse círculo é vivo, esse círculo é mágico e ele atrai quem precisa dele. E a imersão foi incrível, foi maravilhosa. Todas as mulheres que passaram por ela no passado sabem o quanto que foi transformador na vida de cada uma. E essa ideia do círculo realmente atrair quem faz parte dele foi tão forte que cada dor, cada processo de cura de cada mulher que estava ali refletia no meu processo de cura e no processo de cura de outras. E a gente pôde ver que os objetivos nossos não eram tão diferentes, nossa busca era a mesma. Às vezes a gente só precisava se encontrar e poder compartilhar tudo isso que estava acontecendo. E aí eu consegui apresentar para elas rituais e conseguimos ter umas propostas dentro das nossas limitações, mas que foi muito enriquecedora para cada uma que esteve ali. E aí quando finalizou essa vivência da Laterra, eu falei, meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Foi algo incrível, assim. E aí eu pude ver no rosto de cada mulher o quanto ela saiu dali transformada e o quanto aquele trabalho foi um divisor de águas, acredito, na vida de cada uma que esteve ali com a gente. E aí a cada mulher, a cada olhar trocado, eu percebi que na verdade eram todas uma. E todas eram reflexos, espelhos meus, assim como eu também estava sendo espelho de cada uma que estava ali. E conforme eu fui compartilhando aquele conhecimento e também recebendo o conhecimento de cada mulher presente, eu pude ver o quanto que nós, né, como mulheres, somos fortes juntas e que não existe cura individual do feminino. Não tem como eu me curar se você não se curar. Não tem como o seu processo de cura não me refletir, não me impactar. E isso foi sendo tão nítido, a cada choro, a cada desabafo, a cada grito, refletia também um alívio em mim. Então esse movimento ele ganhou muita força e quando finalizou a Laterra eu falei, é isso que eu preciso fazer, eu preciso levar isso para mais mulheres. E estar nesse caminho xamânico, né, me deu um ensinamento muito forte que é o caminho do meio e o quanto o ego entra pela porta dos fundos, principalmente quando você vai ganhando visibilidade em alguma coisa, principalmente quando você vai virando referência em algo.
essa questão dos olhares para você e te acharem um ser muito espiritual, isso é muito bom para o nosso ego, é muito bom que as pessoas nos coloquem em cima. E esse sempre foi um movimento que eu lutei contra para que eu não caísse nesse limbo. Hoje por aí vocês vão ver que a terapia, essas questões holísticas, hoje virou um grande comércio. Né? A gente veio querendo combater um sistema e a gente acabou se tornando o nosso próprio vilão. Hoje é cursos de formação, terapias, em todos os lugares a gente tem isso de uma maneira muito comercial. Eu não queria de forma alguma que o meu trabalho caísse nessa mesma vertente. Então eu sempre procuro trabalhar com muita transparência, mostrar a verdade. Eu não sou melhor que ninguém, o Instituto, as pessoas que estão na frente não são melhores que ninguém. Nós também erramos, nós também temos nossos vícios, nossas falhas, mas o fato de eu ser uma pessoa comum e ter vícios e falhas e errar assim como você, não me impede de trabalhar e compartilhar um pouco do que faz sentido para mim. Não me impede de compartilhar o que está sendo bom para o meu processo de cura, para mais e mais mulheres. Eu falar da minha vulnerabilidade e falar como estou trabalhando com ela te impacta muito mais e te auxilia muito mais do que eu falar que eu não tenho vulnerabilidades e que eu sou um ser de um outro mundo, que eu sou muito espiritualizada. Isso causa distância. Nós, como mulheres, quanto homens, enfim, somos todos iguais. Nós estamos aqui nessa terra, vibrando nessa mesma frequência. Se você está aqui, e se você pode me ver, se você pode me ouvir, e se de alguma forma você se conecta comigo, é porque a gente está na mesma frequência. A gente enxerga aquilo que é comum a gente. Então, era um medo que eu tinha, sabe? De ir para um patamar de admiração muito grande, né? E ter um ser muito iluminado e achar que vendeu uma imagem de que as coisas são zen, que as coisas são muito maravilhosas. E essa busca do caminho do meio sempre me faz puxar. Não é nem tanto um lado que eu vou me esquecer do meu racional e anular a minha natureza, anular o meu ego totalmente e esquecer desse mundo material. E também não é só viver nele, não é só ir esquecer dessa parte espiritual. É o caminho do meio. Esse ano foi um ano assim que mudou minha vida totalmente, da água para o vinho, ou do vinho para a água. Até março, mais ou menos, abril, eu decidi que eu não ia fazer a Laterra Medicina. Então eu me mudei para o Rio Grande do Sul, morei 3 meses numa ecovila, em São Francisco de Paula. E lá na ecovila eu senti muito forte, eu tive esse contato com o xamanismo de novo, dentro das práticas que estavam acontecendo. E eu senti muito forte, eu falei, não, precisamos fazer a Laterra acontecer esse ano, as pessoas precisam sentir o que eu estou sentindo aqui. E aí, em um dia, eu sentei num templo lá e desenhei a imersão desse ano. E depois de ter vivido na ecovila, eu tive mudanças de hábitos, né? Tive introdução a práticas muito, muito incríveis, né? Como a alimentação, como a permacultura, os cosméticos naturais. E eu falei, eu preciso trazer um compilado do que foi essas minhas experiências para a Laterra desse ano. Então, a Laterra desse ano ela conta com oficinas de cosméticos naturais, de incensos naturais, a gente vai falar sobre alimentação xamânica, vamos falar de permacultura, tudo que foi um pouquinho assim da minha jornada. Vamos falar de constelação familiar, que foi a minha formação recente. É como se eu juntasse todo um compilado desse meu ano, assim, de cura, de processo de busca, e juntasse para vocês ele nesse formato de 4 dias e entregasse com o melhor que eu posso oferecer. Convidei pessoas incríveis e especiais para estar comigo nessa jornada sozinha. Eu não ia conseguir, então a gente tem os voluntários, eu tenho meu marido que está comigo do meu lado, e me ajudando em tudo também, e a minha família me dando suporte, o instituto também por trás, né, com toda a seriedade e respeito, com o trabalho com a medicina da ayahuasca. E estou ansiosíssima para novembro chegar, dia 12, 13, 14 e 15 de novembro. Infelizmente as inscrições desse ano se encerraram, a gente ainda está trabalhando com o limite de vagas, mas se você sente no coração, segue a nossa página, @laterramedicina. Tem também o nosso site, www.laterramedicina.com.br, e quem sabe ano que vem você não está com a gente também. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que estejam gostando do festival. Contem com a gente, contem com a equipe do Viva. E ano que vem, nos aguarde, que ano que vem é renovação, ano que vem nós vamos vir com tudo. Que Deus e a Deusa estejam no coração de vocês. E ano que vem a gente está juntos de novo. Um beijo!
Olá pessoal, muito prazer poder estar aqui com vocês fazendo este bate-papo, esta explanação sobre um dos temas bastante interessantes envolvendo a astrologia, envolvendo a espiritualidade de alguma maneira. Esse vídeo, você que deve estar vendo pelo Festival Viva, ou você que também porventura esteja vendo ele fora deste festival, no meu canal do YouTube, ou quem sabe no Instagram, você está aqui porque provavelmente se interessa por assuntos mais esotéricos, ou seja, assuntos que realmente falam mais sobre essas questões da vida, mas de uma vida que muitas das vezes nós consideramos como uma vida invisível aos nossos olhos, ou seja, a vida por trás das energias que estão ao nosso redor, no nosso meio ambiente, onde nós vivemos. Então, muito prazer poder estar aqui com vocês, sejam muito bem-vindos a esse que vai ser um vídeo no qual eu vou falar um pouquinho mais sobre a astrologia e também sobre o poder da Lua nas nossas vidas. Não sei se todos vocês conhecem sobre a influência desse astro dentro de cada um de nós seres humanos e também em nosso entorno, mas é justamente sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Tá? Então, eu preparei aqui um conteúdo bacana, um conteúdo ligeiramente rápido, a gente não vai ficar aqui horas conversando, serão vários minutos em que nós poderemos gerar esse autoconhecimento, porque a Lua, como se sabe, é um astro que nos influencia no nosso dia a dia. Muitos dos nossos antepassados já falavam sobre isso. Então eu vou tentar resgatar um pouquinho desse conhecimento ancestral, de tal forma que você possa entender e aplicá-lo na sua vida de alguma maneira, tá? E antes da gente entrar exatamente nesse assunto da Lua e falar das suas fases também, eu vou fazer uma pequena introdução, afinal de contas, quem sou eu, o porquê que eu estou aqui, com o que eu trabalho exatamente. Afinal, fui convidado com muito prazer a ser parte desse time que está fazendo vídeos e conteúdos para o Festival Viva. Então, eu vou contar um pouquinho e brevemente sobre a minha trajetória, quem sou eu, afinal de contas. Tá? Meu nome é Igor, eu sou formado em engenharia elétrica, então tenho uma formação na área de engenharia, tenho também especialização na área de matemática e todo um curso que faço também na questão de licenciatura em matemática. Tá? Então, eu tenho essa formação um pouco mais científica, mais lógica, mais racional. Contudo, além de atuar nessa área de engenharia, eu também atuo na área astrológica, com astroterapias. O que são essas astroterapias? Eu utilizo basicamente o seu mapa astral, ou seja, o mapa do seu nascimento, por exemplo, ou até mesmo a sua revolução solar. Enfim, existem uma série de tipos de mapa astral, mas basicamente é o mapa astral natal, que é aquele mapa que reflete a posição dos astros no momento em que você nasceu. Então eu pego este mapa e faço a leitura dele, ou seja, é o mapa da tua vida, e eu leio ele para ti. E com isso eu coloco ali toques terapêuticos que permitem que você expanda a tua consciência, que permite que você, de alguma maneira também, perceba os seus pontos fortes, as suas qualidades, os pontos onde você deve melhorar. Eu costumo falar que nós temos o nosso lado luz, mas também temos o nosso lado sombra. Então, com o mapa astral, a gente consegue, de alguma maneira, enxergar um pouco mais sobre isso também, entendendo as nossas qualidades, entendendo onde a gente deve melhorar como pessoa. Então eu faço toda uma abordagem astral visando a tua personalidade, a tua família, como é que é a relação com ela, a questão do teu relacionamento amoroso, esse teu lado mais amor, como é que ele funciona. Então a gente fala um pouquinho mais sobre Vênus, que é um dos astros também super importantes no nosso mapa astral. Além, claro, de falar sobre questões profissionais e também de questões envolvendo o teu propósito de vida, a tua missão de vida. Afinal de contas, eu acredito, não sei se é da tua crença também, mas provavelmente você já é uma pessoa mais espiritualista de alguma forma, que nós temos várias vidas e, portanto, nós carregamos karmas. Tudo que nós plantamos, nós colhemos de alguma maneira, não é verdade? Então toda essa lei de ação e reação
eu acredito muito nela, e a lei do karma. Então, dentro da astrologia, de uma astrologia que é chamada de astrologia kármica, nós temos também como interpretar e entender o porquê você está aqui na sua vida hoje, né? Qual a tua missão de vida. E aí, para fazer todo esse trabalho de astroterapia, de leitura de mapa astral e de revolução solar, eu criei uma página no Instagram, um canal no YouTube também, chamado Astro Espírito. Então, o Astro Espírito é uma página com conteúdos de astrologia e espiritualidade que procuram, de alguma maneira, instigá-los na busca pelo autoconhecimento, de tal maneira que vocês possam encontrar o seu bem-estar. Então é toda uma página, todo um conteúdo no qual eu trabalho semanalmente para te levar a esse despertar da consciência de alguma forma, ok? E aí, nisso eu falo de vários planetas, né? Eu tenho vários vídeos, já vários conteúdos, a gente aborda os signos, né? São os 12 signos do zodíaco da linha ocidental. Eu abordo também todos os planetas e como é que eles atuam na sua vida. E tudo isso utilizando uma astrologia que é a astrologia autêntica. Então, aqui que é essa astrologia autêntica, que também tem um viés aí psicológico. Essa astrologia autêntica é uma astrologia que visa analisar os signos, visa analisar os posicionamentos dos astros de uma maneira autêntica, de uma maneira empática. Ou seja, eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te rotular. Muitas de nós conhecemos os signos por meio dos rótulos. Falam que Leão é um signo da arrogância e do orgulho, Escorpião é um signo muito vingativo e somente sexual, e que Touro é o ciumento e possessivo. Enfim, temos rótulos dos signos. E eu não trabalho com essa visão, eu trabalho com os signos numa visão de luz e sombra, numa visão que não é determinista. Então todas as sessões que eu faço, eu tenho vários depoimentos já na minha página, de pessoas que tiveram a oportunidade, né, e eu também tive o prazer de poder ler o mapa dessas pessoas, e eu mostro para elas realmente todos esses tópicos da vida dela, personalidade, família, amor, trabalho, propósito de vida, e de uma maneira muito empática, né, procurando entender as dores, entender os pontos de cada um de nós, de uma maneira realmente a te gerar um autoconhecimento com muita empatia, né, compreendendo realmente o seu lado, sem que você saia da sessão falando, nossa, eu sou assim, ponto final, realmente eu tenho essa característica por causa do meu signo. E não necessariamente. Nós somos seres mutáveis, nós nos transformamos. E a gente vai ver que a Lua, né, o motivo desse vídeo de hoje, é um astro tão importante quanto o Sol, por exemplo. Muitas das vezes nós conhecemos o nosso Sol, que é um astro muito forte na nossa vida, evidentemente. É o astro que veio brilhar, né, no nosso dia a dia, dentro de nós. Então a gente veio manifestar essa energia solar. O Sol é isso, o Sol é esse combustível que nós temos dentro de nós, tá? Porém, temos também vários outros astros. Temos a Lua, temos Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão. Temos alguns asteroides como Quiron, como Juno. Temos também alguns pontos lunares, como os nódulos lunares Norte e Sul. Então temos uma série de astros e de pontos no céu que nos ajudam a entender mais sobre nós. E a Lua é um deles, tão importante como o Sol, como eu lhe disse. Então, assim, entender a Lua, entender a influência deste astro nas nossas vidas é essencial para entender quem nós somos. Se o Sol é essa energia que a gente veio brilhar, que está do lado de fora de nós, a Lua é uma energia interna, uma energia interiorizada. Por isso que a gente fala que a Lua está relacionada aos nossos sentimentos, às nossas emoções, ao nosso íntimo. A Lua, ela tem bastante ligação de fato com tudo aquilo que está dentro de nós. É a energia yin que existe em nós. Vocês já ouviram falar desse conceito de energia yin e energia yang? São duas energias complementares. Quem já ouviu falar, provavelmente já deve ter visto o símbolo, né, que é um círculo, metade preto e metade branco. Né? São as duas energias, o preto e o branco, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino. E quando nós falamos dessa energia nesse sentido masculino e feminino, eu não quero aqui dizer que é homem e mulher.
tá? Por quê? Porque todos nós temos a energia Yin e a energia Yang dentro de cada um de nós, tá? Todos nós temos o Yin e o Yang. Então, temos o masculino e temos o feminino. O que significa, então, Igor, afinal de contas, o masculino e o feminino? O masculino é a energia de fora, a energia da manifestação, da atitude, do impulso, tá? Já a energia Yin é a energia da intuição, do conhecimento, do intelecto, né, dos sentimentos, realmente esse lado mais interior. E todos nós devemos buscar o equilíbrio das duas energias de alguma maneira. Nós nascemos sim com porcentagens diferentes, nem todo mundo tem 50% de Yin e 50% de Yang na sua vida. Alguns têm mais Yang, alguns têm mais Yin, e isso está tudo bem. Quanto a isso, não temos problemas. Ah, está errado ter mais Yin e ter menos Yang? Não. Não existe o certo ou errado, o bom ou ruim. Existe uma condição na qual você nasceu, e o teu mapa astral te ajuda a entender isso, na qual você deve buscar a manifestação do seu ser. Tem pessoas que naturalmente vão ter essa energia Yin, que é essa energia lunar, ou seja, a energia da intuição, dos sentimentos. São pessoas que naturalmente adoram buscar o autoconhecimento, adoram entender e olhar para dentro de si. Sabe, talvez você seja essa pessoa que gosta, né, de parar e de refletir sobre quem você é, de compreender os seus sentimentos. Mas também talvez você seja aquela pessoa que já gosta mais do movimento, da atitude, de olhar para o mundo de fora, para o social, para o coletivo, e também está tudo bem, né? São realmente duas energias que temos dentro de nós. O Sol é a energia Yang, a Lua é a energia Yin. Então vocês estão vendo a importância de entender não só a Lua, mas também o Sol e vice-versa. Temos que trabalhar no autoconhecimento, tá? Então, eu estou aqui hoje para trazer um pouquinho mais de informação para vocês sobre o poder da Lua nas nossas vidas, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é uma introdução para que vocês possam ter uma base. Não sei, né, se realmente vocês já conhecem a astrologia, se vocês já fizeram um mapa astral na vida ou se vocês são, né, novos nessa área. Então, eu estou falando tudo isso para que você comece a entender, né, um pouco mais do que é o movimento astral na sua vida. E a Lua, que é o foco do vídeo de hoje, é um desses tópicos também, é uma dessas energias. Então, eu vou falar sobre o que ela representa dentro da astrologia e como ela está relacionada no nosso dia a dia, como pessoa, como sociedade, como coletivo. Porque os astros, eles têm uma certa influência não só sobre nós, seres humanos individuais que somos, mas também sobre o coletivo. Então os planetas influenciam o coletivo. Não que nós estejamos diretamente ligados a ele, tudo que eles dizem e fazem reflete-se sobre nós. Nós temos o nosso livre arbítrio, tá? Temos essa oportunidade de escolher tudo aquilo que nós queremos fazer. E, portanto, não temos uma coisa que é assim escrita. Ah, Igor, porque a minha lua está no signo de peixes, então eu vou ser assim e ponto final. Não necessariamente. Você tem uma tendência, sim, a ter determinados comportamentos, a ter, por exemplo, se você tem a lua em peixes, a ter um olhar bastante para dentro, bastante empatia com as pessoas ao seu redor. Você vai ter aquele instinto de querer salvar, de querer ajudar as pessoas, né, que estão à sua volta. Você vai ter uma conexão também mediúnica, esse lado mais mediunidade, essa questão da intuição bastante aflorada de alguma maneira. Então você vai ter isso, você vai ter um olhar também para as coisas místicas. Então assim, os astros, eles nos dão dicas de como nós podemos ser, de como é a nossa personalidade, como é que a gente quer se movimentar no nosso dia a dia. Basicamente, os astros falam das necessidades que nós temos como pessoas. E é isso que é o importante, né, de uma leitura de um mapa astral, é entender qual a necessidade que eu tenho, né? E como é que a Lua se conecta com o meu eu, tá? Porque nós sabemos que a Lua, ela influencia uma série de questões na nossa vida, não é verdade? Vocês já pararam para ver que a Lua influencia as marés? Talvez seja esse o fenômeno mais claro e mais conhecido da Lua, né? De que a Lua influencia as marés. Então o mar, toda aquela quantia de água, ela tem as marés influenciadas por esse astro. E por que será que isso acontece? Vocês já pararam para pensar e pararam para entender a física por trás disso?
né? O conceito material por trás disso está muito bem explicado já hoje em dia pelos cientistas, né? Nós temos aí a força da gravidade, que é uma energia, né? A gente chama de energia gravitacional. Eu adoro esses assuntos, né? Afinal, minha formação de engenharia me traz muito para esse lado. Então eu pude, né, conectar esse lado científico com esse lado um pouco místico, vamos assim dizer, que é a astrologia. Porque eu digo que a astrologia, na verdade, é uma coisa mais científica do que mística. Então, assim, entender que a Lua tem uma energia gravitacional, uma energia que é invisível aos nossos olhos, que influencia as marés, é entender que existe alguma coisa realmente invisível que nos influencia. Poxa, vamos pensar. Se a Lua influencia as marés são as águas dos mares. Se isso acontece, imagine nós que somos, né, o nosso corpo humano, que é preenchido aí por cerca de 70% de água. Imagina a influência que a Lua não tem nas nossas vidas, né, no nosso eu interior. Então aí a gente já começa a ver a lógica do negócio. Se a Lua influencia as águas do mar, por que não influenciaria as águas dentro de nós? Tá? Então, aí já faz sentido toda essa questão de o porquê da Lua estar conectada ao nosso íntimo, ao nosso interior, e de por que ela está ligada às nossas emoções. A gente fala que o nosso emocional ele está muito ligado às lágrimas de alguma maneira. Não que a gente precise chorar para manifestar algum sentimento, mas que quando a gente chora, a gente está ali colocando os nossos sentimentos, seja a raiva, seja a mágoa, o rancor, ou seja a alegria, a felicidade, a gratidão. Então a gente coloca a água para fora. Tá? Então a Lua tem essa conexão realmente íntima e emocional e sentimental. Então, ela fala de vários tópicos na nossa vida, né? Eu estou te dando um exemplo das marés, que é uma coisa evidente. Mas, por exemplo, você já ouviu falar da influência da Lua no corte de cabelo? Atenção aí todo mundo, né? Que principalmente mulheres e homens que são muito ligados nessa questão da vaidade. Né? Tem pessoas que olham realmente para isso. Nossa, na lua cheia, se eu cortar meu cabelo, a tendência é que ele cresça mais rápido. Ou se eu cortar na lua nova, na minguante principalmente, ele vai demorar um pouquinho mais. Existe essa teoria anciã, né, dos sábios, dos nossos antepassados, que já falavam isso. Né? E além do corte de cabelo, a lua também pode influenciar umas outras coisas. Né? A questão de cirurgia. Sabiam disso? De que existe também um melhor momento para se fazer uma cirurgia por questão de corrente sanguínea, do sangue de fato, né? De questão de estancamento e de cicatriz e tudo mais. Então existe um melhor momento para isso. Também a Lua influencia a agricultura. Então o plantio, a colheita, tudo isso está intimamente ligado à Lua, porque ela controla também ali o fluxo da seiva. Né? A seiva é aquele líquido, né? E já é uma coisa mais de botânica, não é muito a minha área, mas da mesma forma que nós temos o sangue correndo dentro de nós, as plantas têm uma seiva, têm os seus nutrientes, né? Percorrendo os seus vasos capilares. Então, assim, tem toda uma conexão, vocês entendem? Né? E a Lua influencia realmente a nossa vida, o nosso dia a dia. A mulher, por exemplo, né? A Lua sendo essa energia yin, ela também está muito ligada ao lado feminino, às mulheres de alguma forma. Né? Tendo essa conexão com o sangue, o ciclo menstrual também tem relação com a Lua. Então vejam como é importante entender a influência da Lua nas nossas vidas, não é verdade? Você já sabia disso tudo que eu estou te falando? É novidade? Talvez não seja. O legal é realmente você parar e refletir e pesquisar sobre isso. Tem vários conteúdos na internet, tem vários astrólogos, tem terapeutas, tem pessoas também que estudam os astros, que falam do poder que é a Lua nas nossas vidas. Quem aqui nunca parou para admirar a Lua no céu? É difícil alguém que nunca tenha parado para olhar e sentir a potência que essa Lua é. Então, temos os eclipses lunares, que também representa uma grande potência nos céus no momento em que acontece. Então, temos os eclipses, né, de lua, né, o eclipse total, temos o eclipse parcial, temos várias modalidades aí de eclipses e que também trazem uma potência. Eu costumo falar, e fiquem atentos a isso, que o momento de um eclipse é um momento muito forte na sua vida. Ele te impacta de alguma maneira. A gente não tem eclipse todo mês, tá? Mas
todas as vezes que tivermos eclipses, procure entender como é que ele impacta na sua vida de uma forma geral. O teu mapa astral vai te ajudar a entender isso. Né? Geralmente, quando se aproxima um eclipse na minha página, o Astro Espírito, eu posto, né, indicações, ideias, dicas de como analisar em que área da sua vida você vai sentir um impacto. Então, os eclipses são momentos nos céus de tamanha potência de energia gravitacional e também outras energias que a Lua emite que nós ainda não compreendemos, que nos influenciam de alguma maneira. Tá? Então, esse é um primeiro tópico aí envolvendo a Lua, né? Um primeiro entendimento da sua potência, certo? Além disso, a Lua também pode influenciar o nosso sono. Você sabia disso? Às vezes parece que tem dias que temos insônia, tem dias que dormimos, nossa, muito deliciosamente, uma coisa muito gostosa. Mas por que que isso também acontece? É claro que existem fatores internos também do dia a dia que acabam nos influenciando, mas muito do nosso sono está ligado às nossas emoções. E a Lua é o emocional, então veja que aí existe uma conexão. A Lua também nos céus, ela forma conexões, aspectos, ligações, vamos dizer, com outros planetas. E quando ela faz bons aspectos, por exemplo, com Netuno, que é um planeta que fala do sonho, da espiritualidade, nós temos a tendência de ter melhores noites de sono. Quando ela faz aspectos também, alguns aspectos mais tensos com Urano, que é um outro planeta, um pouco mais agitado, um pouco mais revolucionário, ela pode nos causar ansiedade, pode nos trazer um pouquinho de insônia. Então aí existem vários estudos já sobre isso e mostrando que realmente a Lua está muito ligada aos nossos momentos de sono também. Então vamos lá, vamos falar agora das 8 fases da Lua. E para a gente falar dessas 8 fases, é primeiro preciso entender que existe o período de lunação, que dura 28 dias. O que é isso? Quando eu falo que existe uma lunação, eu estou me referindo à lua nova, ao signo em que a lua nova se dá. Então toda lua, né, a lua ela está percorrendo os 12 signos do zodíaco. E ela faz esse percurso durante 28 dias. Então a cada 28 dias ela dá uma volta nos 12 signos do zodíaco. Então desde Áries até o signo de Peixes. Ela faz toda essa volta. Então ela anda por dia aí 12 a 13 graus por signo, e cada signo tem 30 graus, então quem gosta aí da matemática vai ver que ela fica 2 dias e meio em cada signo, tá? E portanto, depende do dia que você nascer, você vai nascer com a Lua em um determinado signo, tá? E aí, o signo em que a Lua está quando ela fica nova é o primeiro signo que a gente fala, é o signo de Lua nova, é a lunação. Então se a lunação se dá, por exemplo, no signo de Touro, significa que tivemos uma lua nova no signo de Touro. Então, 28 dias depois, a lunação vai ser no signo seguinte de Touro, que é Gêmeos. Então, mês a mês, a lunação acontece geralmente no signo oposto. Tá? E se a lua nova se dá no signo de Touro, a lua cheia se dá no signo oposto, que no caso é Escorpião. Tá? Então existe sempre essa dualidade, lua nova num signo, lua cheia no signo oposto. Então vamos entender agora como é que são essas 8 fases. Mas nossa, Igor, não são 4 fases? Na verdade podemos resumir as 8 em 4. Contudo é legal a gente entender o que existe entre uma fase maior e a outra fase, que são as fases intermediárias, porque elas também vão falar sobre fases e questões e energias importantes que estão acontecendo ali, são processos intermediários. E a primeira fase é a fase da lua nova. Então o que é a lua nova? A lua nova nada mais é do momento em que o Sol e a Lua estão em conjunção, eles estão juntinhos um do outro. Então esse é o momento ideal para se começar novas coisas na sua vida, novos projetos. Eu falo que é a hora de você plantar sementes, né? Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, faça acontecer numa lua nova. Se for lançar algum projeto, algum evento, alguma questão nesse sentido, ou faça na lua nova, porque é uma lua de início, uma lua de começos, tá? As energias estão propícias para isso. Na sequência da lua nova, nós já temos a lua crescente. Esta é a segunda fase e é quando a lua começa a crescer. A gente começa a ver aquele fiozinho de luz aparecendo na lua. Tá? Então é o momento de você trabalhar nas suas ideias, naquilo que você quer, naquele projeto
que você está buscando, né? Você já colocou a semente na lua nova e está começando a regar essa semente, a fazer esse trabalho, né, que precisa ser feito. Então é o momento que as ideias começam a ficar mais claras, que você começa a buscar todo o conhecimento e tudo que você precisa para que o seu projeto germine, para que a sua planta nasça e possa então dar frutos, que é numa fase posterior, ok? E a terceira fase, qual é a terceira fase? É a fase quarto crescente. É quando você já começa a enxergar a lua lá no céu, praticamente metade dela já está preenchida. É aquele momento que você já começa a ver e fala, nossa, daqui a pouco a lua vai estar cheia. Tá? Então, o quarto crescente é um momento também de que você precisa parar e rever, né, o que você tem plantado, o que você fez ali nos últimos 7 dias. É um momento que a Lua forma um ângulo de 90 graus com o Sol. Então é hora de realmente parar e rever alguns tópicos. O que será que eu pensei nesses últimos 7 dias e plantei? Será que vai germinar essa semente? Faça alguns ajustes, né? Coloque um pouco mais de adubo, vamos assim dizer, naquela terra, naquela semente, para que ela possa vigorar e possa germinar com mais energia. Então, o quarto crescente, você está com a energia ali, você está crescendo e querendo já desenvolver e colocar vida no seu projeto. Tá? É a hora em que as flores vão começar a nascer naquela plantinha que você plantou. E aí nós temos a quarta fase. A quarta fase é a lua gibosa. É um nome meio difícil de falar, meio diferente, né? Lua gibosa, mas é uma lua que representa o momento intermediário entre o quarto crescente e a próxima etapa, que é a lua cheia. Essa lua gibosa, ela pede para vocês fazerem ajustes finos em tudo que vocês fizeram nos últimos 10 a 12 dias. Então é o momento de você parar realmente e olhar, nossa, minha planta está crescendo, as flores estão aparecendo, tá tudo ok, como é que está o espaço em volta, o meu projeto está tomando vida, tive algum problema, preciso resolver. Essa é a hora de realmente deixar tudo prontinho para a próxima etapa, que é a nossa quinta fase. A quinta fase é a etapa da lua cheia. Então a lua cheia está realmente ligada ao momento de o fruto nasceu, né? A flor vigorou, o pé cresceu. Então, como é que foi esse meu projeto? Como é que foi esse meu trabalho nos últimos 15 dias? Né? Será que eu consegui fazer um bom trabalho? Será que eu tive aí uma dedicação, um comprometimento com esse projeto que eu tive a ideia de lançar e de fazer? Então, realmente é uma energia muito intensa. A Lua e o Sol estão opostos. Eu tenho uma energia gravitacional muito forte, tanto é que muitas pessoas na Lua cheia sentem essa energia, essa intensidade, né? Olham para o céu e veem o céu e veem essa Lua, e muitos ficam mais agitados durante a Lua cheia, outros ficam um pouco mais calmo, um pouco mais sereno, vai depender muito, né, do seu mapa astral também, mas é um momento de olhar realmente para tudo que aconteceu nos últimos dias, tá? E então nós temos a sexta fase. A sexta fase é a lua disseminadora. O que é essa lua disseminadora, Igor? A lua disseminadora é quando a lua cheia já começa a dar os seus primeiros passos de minguante. Ela começa a querer diminuir. Nesse momento, olhe para dentro de si. Prepare-se para resolver qualquer conflito que tenha acontecido, tudo que talvez não tenha dado certo. Afinal, a gente sabe, tem momentos que as coisas não funcionam como a gente queria. E a lua disseminadora ajuda a gente a refletir, né, a tomar uma certa serenidade e observar, nossa, realmente eu devo melhorar isso para que na próxima lua nova eu possa fazer melhor, eu possa plantar essa semente e ter um melhor trabalho em cima dela. Então a lua disseminadora fala disso. Deixe o que não serviu ir embora, aquilo que não prestou, né, ir embora, jogue nas águas, né, da mãe Iemanjá, por exemplo, se você tem esse seu lado um pouco mais espiritual também, Iemanjá, Oxum, toda essa energia das águas, jogue tudo aquilo que precisa ir embora, tá? A lua disseminadora te convida para isso. E a sétima fase é a da lua quarto minguante. O que é essa lua quarto minguante, Igor? A lua quarto minguante fala exatamente de quando a gente já vê a lua no céu, ela está lá metade.
metade minguando, né? Ela já foi metade embora e está se preparando para a despedida. Ou seja, é o momento de deixar tudo ir embora de fato, de começar a se desligar, a se despreocupar com o que aconteceu, de todo aquele movimento, de toda aquela energia intensa que você teve aí nos seus últimos 22, 23 dias. Então é hora realmente de deixar as energias fluírem e de se preparar para o novo, tá? De se preparar para o que está por vir na próxima lunação, tá? E aí temos então, por fim, a 8ª fase da Lua, que é a Lua de fato minguante. Essa Lua que a gente fala que é a Lua balsâmica, ou seja, é a Lua de que tudo já foi, tudo que deveria ter sido feito foi feito, não tenho mais o que refletir, já fiz toda a reflexão, já vi onde eu errei, onde eu posso melhorar, né? Eu já entendi todo esse processo que eu estou passando e, portanto, é a hora de me preparar para a Lua Nova, que aí é a próxima lunação. Então vocês estão vendo, essas são 8 fases da Lua, né? Porque depois da balsâmica já se inicia o próximo processo, a próxima lua nova no próximo signo. Então novas energias vão estar contigo. Então tem lunações que a gente vai sentir a energia de uma maneira, tem lunações que serão de outra forma. Então se uma lunação acontece, por exemplo, no teu signo lunar natal, por exemplo, você nasceu com a lua em Aquário, então a lunação de Aquário ela é muito importante para você. Ela vai trazer uma renovação, uma energia ali nova para ti. Isso vai ser muito legal de você saber e de você compreender. Tá? Então, vocês conseguem entender a grandiosidade que é a Lua nas nossas vidas? Nesse vídeo eu pude contar um pouquinho para vocês sobre o poder da Lua, o poder, né, dos astros dentro de nós. O foco foi a Lua, mas vocês puderam entender um pouquinho, né, do que os astros têm dentro de nós e como é que eles nos influenciam. Tá? Então, eu espero ter aguçado um pouquinho a curiosidade de vocês e ter levado um pouquinho desse conhecimento lunar, que, é claro, não é só isso, tem muito mais conteúdo, o mapa astral também mostra muito mais coisas sobre nós, mas a Lua, gente, é um astro muito importante. Geralmente a gente fica preso ali no nosso Sol, ou até mesmo no nosso ascendente, e não olhamos muito para dentro da nossa Lua, para dentro do nosso eu. Então eu espero ter aguçado um pouquinho a curiosidade de vocês nesse sentido. Se vocês tiverem dúvidas, ideias, questionamentos, queiram conversar também sobre isso comigo, me procurem na minha página Astro Espírito, tá? Eu vou deixar aqui o nome escrito aqui embaixo para que vocês possam ver e me procurar, né? Se tiverem curiosidade, sigam a página, se inscrevam no canal também do YouTube, onde eu posto diversos vídeos sobre vários assuntos. Tá? Eu agradeço muito a presença de vocês, né, neste Festival Viva, neste bate-papo. Agradeço a organização também por ter me convidado, por eu poder ser parte, né, deste evento neste ano. É com muito prazer, com muita gratidão que eu faço e converso sobre esses assuntos. Tá? Então eu espero realmente ter tocado um pouquinho o coração de vocês e ter gerado o autoconhecimento e o bem-estar de alguma maneira. Tá bom? Uma enorme gratidão e quem sabe a gente possa conversar ainda mais no futuro. Um grande abraço e se sintam muito iluminados na sua caminhada.